Olá, colegas, tudo bem? É bom a gente estar junto novamente. Estamos aqui com uma encomenda, né? A partir do trabalho que fizemos no último encontro. E a encomenda é: identifique no instrumento de avaliação em loco do MEC os indicadores que dependem do trabalho docente e elenque que tipo de evidências poderiam ser levantadas para comprovação deste trabalho, né? Desse trabalho docente, para com cada indicador identificado, tá? Então, sim, é interessante a gente poder ter tido acesso a esse documento, e alguns colegas que não estão aqui também deixaram a contribuição. A Fabiana, por exemplo, ela trouxe assim, uma satisfação mesmo de ter, neste curso nosso de pós, ter tido acesso a esse instrumento de avaliação, como que é importante para ela, como que deixou ela mais potente no trabalho, né, no próprio curso de formação, ela ter tido acesso a esse documento. Né? Então, Luiz, olha só, muito legal isso aí que tu está falando, porque, assim, eu acho que é na medida em que a gente entrou em contato com esse documento, do modo como a gente entrou em contato aqui na especialização, é que o nosso grupo foi se dando conta, assim, de como a prática docente, ela é central na instituição de ensino superior, né? E aí, assim, a gente se deu conta disso por perceber o trabalho docente em vários dos indicadores de todas as dimensões ali do instrumento, mas a gente também se deu conta, a gente relacionou com outros módulos da especialização, a gente se deu conta que o trabalho docente, ele é central, primeiro porque a proposta de aprendizagem, que é a sócio-interacionista, né, ela vai dizer que a aprendizagem se dá na relação. E a relação professor-aluno, ela vai propiciar uma aprendizagem que o aluno ele vai aprender coisas que ele não aprenderia se ele estivesse sozinho. Então, isso vai mostrar a importância do trabalho do professor. Outro elemento que deixou claro para a gente essa centralidade da prática docente, né, é que, assim, a parte que, vamos dizer assim, que mais que está relacionada ao professor, vamos dizer assim, que é a dimensão, no caso do instrumento, que fala do corpo docente tutorial, é a dimensão que mais vale, é a que tem um peso maior. Ela tem um peso de 40%, ou seja, o pessoal do INEP já se deu conta, já sacou isso, assim, que o principal, né, da instituição de ensino superior é o professor, né? E aí a gente vai falar disso, da formação, né, do professor, né? A gente vai falar também dessa relação com os outros setores da universidade, né? E aí, assim, uma outra coisa que eu acho que é fundamental para a gente ver essa centralidade do trabalho do professor, né, na instituição de ensino superior, é que as outras dimensões, né, que não, o trabalho que não depende tanto do trabalho do professor, né, como, por exemplo, o indicador dessa aí do corpo docente tutorial, né, o indicador de regime de trabalho do corpo docente. Esse indicador não é um indicador que dependa da prática docente, mas esse indicador ele vai influenciar diretamente na prática docente, porque se a gente não tiver um regime de trabalho com uma quantidade de horas que permita a gente fazer o nosso trabalho, a gente vai ter um trabalho que não vai ser de qualidade, né? Então, assim, esse regime de trabalho, ele permite que eu faça pesquisa, que eu faça extensão, que eu escreva artigo, que eu faça o planejamento das aulas, que eu corrija as avaliações, enfim, né? Então, acho, assim como a dimensão da infraestrutura, a mesma coisa, né? Então, ter uma biblioteca de qualidade, ter uma infraestrutura de sala de aula, ter uma plataforma online de qualidade, tudo isso vai influenciar positiva ou negativamente a prática do professor. Então, não depende dela, mas influencia diretamente ela, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante da gente falar, né? E que daí eu acho que entra essa questão da formação. E aí, seguindo nessa questão da centralidade, né, do docente na instituição de ensino superior, a gente não pode deixar de falar da importância da formação desse docente e o peso, né, que a formação tem para que se tenha uma educação de qualidade. E aí a gente vai pensar na boa formação dos professores, a gente vai pensar no desenvolvimento profissional e a gente vai pensar na organização do trabalho e na instituição em si, né? Então, assim, investir nessa formação dos professores
é poder gerar uma educação de qualidade. E a gente não pode também pensar em uma formação em que ela não tenha um caráter de continuidade, né? Ela precisa ter esse caráter da continuidade, ela precisa investir numa carga horária em que esse docente ele possa se dedicar à sua formação, principalmente à formação pedagógica, porque nem sempre aquele docente que entra na instituição, ele já tem uma experiência ou ele já tem uma formação pedagógica para o exercício da docência. Muitas vezes ele tem a experiência profissional ali da sua área, da sua categoria, mas para o exercício da docência, necessariamente, ele pode não ter. Então, quando a instituição ela consegue investir nessa formação, nessa qualificação e ela ter um corpo, né, um corpo técnico potente, né, em que ela viabiliza essa formação, com certeza ela vai gerar uma educação de maior qualidade. Dentro de uma outra perspectiva, a gente pode pensar também que uma instituição, ela nunca deve ser maior do que o seu corpo docente. Então, esse investimento na sua formação, e quando a gente está falando desse aspecto da formação, ele não se retrata só a uma quantidade. Por exemplo, você pensar que um docente ele tenha tantas titulações, mas é investir nessa formação pedagógica dele, nesse refletir sobre a prática, refletir sobre o exercício, né, próprio da docência. Então, a formação ela vai envolver vários aspectos para poder gerar essa prática docente e aí de qualidade também, né? Interessante essa fala de vocês, porque, na verdade, se a gente pensar uma articulação dos setores da universidade, da faculdade, com o fazer docente, né? Pegando assim, dessa importância mesmo do fazer docente, está ali uma integralidade extremamente necessária, né? do docente, do seu fazer, com setores na instituição. E é uma integralidade que muitas vezes, ou talvez até na maioria das vezes, não vai aparecer no manual de orientação de boa convivência. Ela é orgânica, né? Esses sujeitos profissionais estão articulados, né? Eu gosto disso, de alguns exemplos. Secretaria acadêmica, né? O coração da faculdade, da universidade, a secretaria acadêmica. E nós temos ali uma aproximação muito grande. Temos que ter, no sentido de receber informações, orientações, dar informações e detalhes que são extremamente importantes para a gente ter um plano de ensino bacana na mão, para a gente poder ter uma atualização de um currículo e etc, etc. Então, eu acho que essa aproximação não é invadir os espaços, é uma integralidade no fazeres, né? Eu gosto muito também de evidenciar sala de aula. Se a sala de aula não está limpa, no sentido mesmo que a gente fala aí dos restos da aula, a gente dá uma aula desanimada, vê aquela poeira, etc. Então, esse setor, por exemplo, de serviços gerais, é extremamente importante para o nosso fazer. A gente tem articulado com ele no sentido de poder ter um espaço para trabalhar bacana, né? Limpo, vamos dizer, e até para a gente poder fazer a nossa bagunça, né? Em sala de aula, porque senão, como vamos fazer a nossa bagunça ali? E eu também gosto muito de instituições de circulação. Um dos melhores lugares que tem é a cozinha, é o cafezinho. E esse povo, essas pessoas que estão ali atuando, há uma integralidade conosco nesse fazer deles, que é de extrema importância para a instituição e para o nosso fazer docente. Então, eu acho que aí fica bem articulado esse atravessamento, né, que todas as dimensões apresentam, tendo a figura do docente como uma figura central, capaz de garantir, né, essa grandeza institucional, como a Luísa trouxe, como você, Jonathan, evidenciou, desses trabalhos nos setores. Tá? Eu acho que aí a gente, de fato, consegue fazer essa reflexão de uma maneira importante, aquilo que nos foi solicitado. Bacana?
Então, Luiz, olha só para finalizar, eu fiquei pensando uma coisa, assim, né, que eu acho que é legal, assim, a gente trazer também, assim, ó, é que não é que a gente entenda que não tenha que analisar o que depende do trabalho docente, né, em relação aos indicadores e estar atento a isso. Mas o que a gente está querendo dizer com essa nossa discussão é que, a despeito do que depende do trabalho docente, essas dimensões, esses indicadores, eles estão integrados uns com os outros. E o que integra eles é a prática docente. Então, por isso que ela é central, né? Ótimo. Muito bom. Bacana. Um abraço para vocês. Então tá, um abraço para vocês também. Falou, turma. Abraço, Luiz. Abraço, Luiz. Falou. Tchau, Luiz. Falou, gente. Tchau. Tchau.